Olá, Brasil do meu coração. Eu quero falar nesse vídeo sobre fazer o bem e nunca desistir. Muitas vezes você faz o bem, né? E o que acontece? Parece que você não está tendo retorno, parece que você não está tendo resultado, parece que você não está sendo retribuído pelo bem que você está fazendo. Isso para pessoas, não é? Muitas vezes, até mesmo no reino de Deus. Você já teve essa sensação? É sobre esse assunto que eu quero falar. E aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, para você assinar o canal. Pode ser assim, pessoal. Muitas vezes a gente faz o bem para pessoas, né? Às vezes a gente espera, tem aquela expectativa de receber o bem, né? Uma retribuição daquela pessoa, e muitas vezes a gente não recebe nada, né? A maioria das vezes, na verdade, sabe? E a gente fica naquela expectativa, né? Eu me lembro que eu morei de aluguel uns 10 anos, foi. E aonde eu chegava, né, eu gastava muito dinheiro, né? A última reforma que eu, numa casa alugada aqui em Recife, que eu morei, eu gastei na época, em 2018, ou foi 2017, eu gastei na época quase 7 mil reais, foi, reformando, porque eu gosto, onde eu chego, eu sempre gosto de deixar as coisas como eu realmente, eu só me sinto bem numa casa ou num apartamento, eu deixando ele do jeito que eu gosto, a cor da tinta, do que eu gosto, enfim, aquela coisa toda, não é? E muitas vezes a gente pega, né, lugares que precisa de uma melhoria e tudo mais, aquela coisa toda. E assim sucessivamente, foram 3 casas, moramos em 2 apartamentos, e aí em todo lugar que a gente chegava sempre tinha muita coisa para fazer. E de forma que aquilo foi me cansando, sabe? Aquilo foi me, digamos assim, foi me cansando. Eu digo, meu Deus, eu faço, aonde eu chego, eu beneficio o imóvel dos outros e tudo, aquela coisa toda. E eu, né, não tenho um imóvel próprio, enfim, aquela coisa toda. É tipo assim, eu estava com aquele sentimento de que estava fazendo bem para os outros, para o próximo, e eu, enfim, não estava sendo retribuído em relação àquilo. Mas deixa que aquilo era uma semente que estava sendo plantada, foi. Deus sabia que era uma semente, e isso veio se concretizar depois de muito tempo, né, quase 10 anos depois, né, nós tivemos aí uma oportunidade de comprar um apartamento, não é? E não tínhamos a condição, né, de forma alguma de comprar esse apartamento, sabe? E o que acontece, resumindo a história, Deus nos deu, e Deus nos deu no melhor lugar que você possa imaginar, sabe? Algo assim que todo mundo que chega sempre fala que o ambiente é maravilhoso, que o apartamento é extraordinário, coisas assim desse tipo. E Deus falou no meu coração o porquê de tudo isso. Aí Ele falou que foi as sementes que eu lancei para abençoar o próximo. E outra coisa que Deus falou bem forte foi que tudo isso é como se fosse uma retribuição por tudo que você tem feito no reino de Deus, né? Há mais de 40 anos que nós estamos aí nessa caminhada, discipulando, ensinando, pregando, né? E conduzindo as pessoas para o reino de Deus de uma forma responsável e, enfim, aquela coisa toda. Então, chega o tempo, você que está aí me ouvindo, me vendo, chega o tempo que a chave vira na sua vida, as coisas acontecem, muitas vezes sem você ter a condição realmente, né, para fazer aquele negócio, enfim, aquela coisa toda, para realizar aquele projeto, sabe? Mas como Deus, Ele não dorme, né? Como diz a palavra, Ele não dormita, Ele não dorme, Ele está sempre vendo o que está acontecendo com a nossa vida, e quando chega aquele tempo determinado, né, o ciclo se encerra, uma nova fase se inicia, a chave vira e as coisas acontecem com a intervenção de Deus na nossa vida. E tudo que parecia impossível,
começa a se tornar possível e as portas fechadas, elas se abrem, não é como diz a palavra lá em Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, quebrarei os ferrolhos de ferro, as portas de bronze e dar-te-ei os tesouros escondidos para que tu saibas que eu sou o Senhor. Lá em Jeremias tem um versículo que diz assim, que as coisas que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu e nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, muitas vezes, lá na frente, Deus já tem tudo preparado. Só que no momento, sabe, a gente não consegue enxergar o que está lá na frente, não é? Mas com paciência, não é? Com resiliência, com perseverança, orando sempre a Deus, sabe? Pedindo para Deus nos conduzir por um caminho, né? Que seja um caminho abençoado, as coisas, quando você menos imagina, elas começam a se mover em sua direção e começam a acontecer e as coisas são revertidas e Deus ele começa a agir na sua vida, tá certo? Então você que está passando por esse processo, talvez você esteja pagando aluguel, esteja com lugar atrasado, esteja até para ser despejado, não perca a esperança, porque com certeza Deus tem um tempo novo para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.